Ezequiel capítulo 37, verso 1. Diz assim, nós vamos ler alguns versículos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batia contra ossos, e se ajuntava, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Amém? Podeis fechar sua Bíblia. Queridos irmãos, estamos aqui diante de um texto, acredito eu, bastante conhecido pelos irmãos. Esse texto é um texto que fala sobre a visão de Deus ao profeta Ezequiel. Ezequiel, que é um profeta do exílio, do cativeiro. O profeta Ezequiel foi levantado por Deus dentro do cativeiro, no exílio de Judá, na Babilônia. Os judeus haviam sido levados a cativos, e entre eles estava o profeta Ezequiel. Os estudiosos dizem que o profeta Ezequiel, ele foi levado a cativo na primeira invasão que o exército de Nabucodonosor fez em Jerusalém. A Bíblia diz que o exército de Nabucodonosor cercou Jerusalém, e os estudiosos dizem que foi no ano 606 a primeira invasão. Na primeira invasão foi levado os principais homens a cativos. Quando eu falo principais homens, eu estou falando sobre nobres, príncipes, homens que faziam parte da nobreza de Judá. O texto nos diz, irmãos, que o profeta Ezequiel está tendo uma visão. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 1 em diante, Deus fala ao profeta através de uma visão. No Antigo Testamento, Deus tinha três formas de falar com o seu profeta. A primeira forma, Deus falava através de sonhos. A segunda, através de visões. A terceira, Deus vinha falar com o seu profeta ou enviava o seu anjo que o representava. A Bíblia diz que o profeta Moisés vai falar com Deus, e Deus disse: Moisés,
Se tiver algum profeta no arraial de Israel, eu vou falar com ele ou através de visões ou em sonhos. Mas a ti, profeta, eu falo face a face, boca a boca. Em outras palavras, Deus está dizendo ao profeta: vou falar contigo pessoalmente. A Bíblia diz, irmãos, que Deus fala com o profeta Ezequiel no cativeiro, em Ezequiel capítulo 1, versículo em diante. E os estudiosos dizem que Ezequiel fazia 5 anos que estava no cativeiro. Ele estava completando 30 anos de idade. E a Bíblia diz que o céu se abre sobre o profeta, sobre a cabeça do profeta, e a voz de Deus fala com o profeta. Ele disse que a mão do Senhor estava sobre ele, e ele ouviu a voz do Senhor de forma expressa. Então Deus começa a falar com o profeta Ezequiel e a usá-lo dentro do cativeiro. Primeira lição de Deus para nós nesta noite: os problemas não impedem de Deus nos usar. Deus usou o profeta no cativeiro, como escravo, dentro da Babilônia, à beira do rio Quebar, um canal que saía do rio Eufrates e passava por uma pequena parte do país de Babilônia. Se Deus usou Ezequiel, sendo ele na qualidade de um escravo, Deus pode nos usar em meio às tempestades da vida. Deus pode usar você, e Deus irá usar você. A Bíblia diz, irmãos, que Deus começa a falar com o profeta, e os estudiosos dizem que Ezequiel é o profeta das visões de Deus, pois Deus normalmente, quase sempre falava com Ezequiel através de visões. Mas em Ezequiel 37, versículo 1 em diante, a Bíblia diz que o profeta Ezequiel tem uma visão, e esta visão é uma visão que está duas pessoas aqui, está Deus e está o profeta envolvido na visão. Ezequiel 37, versículo em diante, o texto diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Os estudiosos dizem que esta visão, ela é profética em 2 sentidos. Primeiro, Deus está mostrando ao profeta a restauração de Israel como nação, e isso vai se cumprir plenamente quando Jesus voltar e implantar o seu reino milenar. Quando o profeta Zacarias, ele profetizou e disse que Cristo reinará em Jerusalém. E os estudiosos dizem que ele vai reinar por 1000 anos. O segundo sentido desta visão é o que o doutor Matthew Henry, ele diz que é uma restauração espiritual. Que quando Deus mostrou ao profeta esta visão, Deus estava dizendo, Deus estava revelando ao profeta: vou restaurar o meu povo, a sua terra, vou levá-los de volta à sua terra, vou reuni-los completamente de todos os quadrantes da terra e levá-los de volta para Jerusalém, e eu vou restaurar o meu povo espiritualmente, colocando nele a minha vida neles. A Bíblia diz que Deus vem sobre o profeta e vai com o profeta em uma visão espiritual. E a Bíblia diz que Deus o coloca no meio de um vale que estava cheio de ossos. E a Bíblia diz, versículo 2, que Deus pega, o Espírito do Senhor pega pela mão do profeta e dá uma volta ao redor dos ossos secos. Depois pega o profeta e coloca no meio dos ossos secos.
Quem anda ao redor da situação, do lugar, consegue ter uma visão completa, mas nítida, do que está acontecendo e de como está o lugar. Quando Deus pega o profeta e anda ao redor, Deus estava dizendo ao profeta: olhe e veja de forma completa, com nitidez, o que está acontecendo. Quando Deus pega o profeta e coloca no meio, Deus estava dizendo: sinta com intensidade o tamanho do problema, porque quem está em volta consegue ver melhor, mas quem está dentro do problema sente com intensidade o tamanho do problema, da situação. Então a Bíblia diz, irmãos, que Deus pega o profeta, anda ao redor e depois coloca no meio. Esses ossos aqui são ossos de pessoas, não são ossos de animais, não são ossos de aves, são ossos de pessoas que Deus está mostrando. A Bíblia diz em Ezequiel 37, versículo 11, que Deus disse: filho do homem, estes ossos são ossos de toda a casa de Israel. São ossos de pessoa. Deus está mostrando ao profeta uma visão de ossos humanos. O profeta está no meio de um vale de ossos secos, e a Bíblia diz que os ossos estão sequíssimos. E osso sequíssimo é ossos, irmãos, que já está tão seco que ele fica branco, e de branco ele pode se despedaçar com maior tempo. A Bíblia diz, irmãos, que Deus pergunta ao profeta: profeta, poderão estes ossos reviverem? Eles podem retornar à vida? Ajeita o profeta a solução para estes ossos, para estas pessoas que são toda a casa de Israel. Então Deus disse ao profeta isso, porque Deus estava querendo saber do profeta qual era realmente o que ele havia entendido da situação e quem era o Deus de Israel. Então o profeta disse: Senhor Deus, tu o sabes, querendo dizer, só tu tem o poder, só tu pode mudar a situação, só tu pode trazer a vida a estes ossos secos, só tu és o Deus Todo-Poderoso, só tu faz milagres, ó Senhor. Então a Bíblia diz, irmãos, que Deus disse ao profeta: então profetiza, ó filho do homem. Sabe, irmãos, milagre é com Deus, mas profetizar é conosco. Quem profetiza são os profetas, quem faz o milagre é Deus. Deus disse: profeta, então profetize, querendo dizer, profetiza, abre a tua boca, libera a palavra profética, que eu vou liberar o milagre. Mas o que nos chama a atenção no texto, irmãos, é que primeiro são ossos de pessoas, segundo, é que os ossos perderam quatro coisas. A primeira coisa que os ossos perderam foi a pele, a segunda, a carne, a terceira, os nervos, a quarta, o espírito. E é sobre estas quatro coisas que eu quero me deter por algum tempo. Primeira coisa que os ossos perderam, a pele. A segunda, a carne. A terceira, os nervos. A quarta, o espírito. Porque Deus está dizendo aqui que Israel é composto de 5 coisas. Primeira coisa, carne. Primeira coisa, pele. Segunda, carne. Terceira, nervos.
quarta, ossos. E quinta coisa, o espírito. Israel perdeu a pele, Israel perdeu a carne, Israel perdeu os nervos, e Israel perdeu o espírito, e ficou somente ossos sequíssimos. Então a Bíblia diz, irmãos, Ezequiel 37, versículo 11, que Deus disse: olha Israel, olha Ezequiel, o povo de Israel está dizendo que os ossos deles se secaram e a sua esperança pereceu. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu te trouxe aqui, profeta, para o meio desses ossos, para você ser porta-voz da minha mensagem, para você ser agente de milagre aqui no meio desses ossos. Eu te coloquei no meio dos ossos porque eu quero fazer milagres, mas eu não faço milagres sem a cooperação dos meus instrumentos. Tu és um profeta, tu és um instrumento, e eu irei te usar, Ezequiel, no meio desses ossos secos. Não me entendi, pastor? Deus está dizendo para você que esta situação, que este lugar, que este momento da sua vida não é momento para você ficar calado, é momento de você abrir a sua boca, porque Deus está querendo usar você na sua casa, na sua família, no meio desta tempestade, no meio desta situação. Deus quer mudar o quadro, Deus quer agir, mas Deus age quando nós somos bocas proféticas de Deus aqui na terra. É quando você abre a boca que Deus começa a agir.